E aí, meu amigo do Sport Like, vamos falar aqui do clássico Vasco e Fluminense. Fluminense e Vasco, o jogo foi quente, o Vasco saiu na frente, mas o Fluminense meteu a virada em cima do Vasco e teve uma polêmica grande no primeiro gol do Vasco. O Ryan, né, fez um gesto aí mostrando um C para a torcida do Fluminense e o Guga não gostou, né? Isso ainda foi no primeiro tempo, né? Depois do gol do Vasco de cabeça aí, né? O Ryan provocou, foi lá, mostrou o C para a torcida do Fluminense e o Guga foi dizer para ele que ele não precisava fazer isso, e gerou uma pequena confusão, né? Um garoto é novo aí, inexperiente, né? Não precisava realmente fazer isso, mas coisas do futebol, e eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, porque o Vasco levou a virada. O Vasco fez 1-0, mas não conseguiu. A pressão do Fluminense foi grande. O Fluminense que foi melhor os dois tempos, né? O Verratti fez um gol aí contra, mas o Fluminense realmente foi muito superior que o Vasco e mereceu a vitória. Mas eu queria que vocês colocassem nos comentários aí, porque daqui a pouco vai ouvir o Guga falando, os treinadores falando, e vocês vão perceber quem foi o melhor da partida. Então vamos lá, aproveita, se inscreva no canal. Quem não conhece aqui o Sport Like é o canal que traz muita informação para vocês sobre futebol. Deixa aquele like e embora pro vídeo. A atitude que o meu time teve. Hoje o meu time, na minha opinião, pelo menos, foi melhor o tempo todo. Logo depois que nós tomamos o gol, nós não desesperamos, continuamos jogando. Aí o Vasco cresceu um pouquinho na partida, uma coisa normal, mas depois nós tomamos as rédeas do jogo novamente. Voltamos para o segundo tempo também, bem. E a gente conseguiu o gol da vitória através do Guga. Eu acho que se alguém tivesse que ganhar o clássico hoje, seria o Fluminense. Por tudo que aconteceu na partida, com todo respeito ao Vasco. O que acontece? Olha, o Fluminense hoje poderia até, eu não vou me empolgar porque eu vivo futebol há muito tempo. O Fluminense podia estar em primeiro lugar hoje no Campeonato Brasileiro, que eu ia falar que o Fluminense não é favorito a nada. Ninguém é favorito a nada. O campeonato está na metade do primeiro turno. O que a gente tem que fazer é sempre buscar as vitórias, está sempre naquele pelotão lá da frente, que eu peço sempre para eles. E a gente tem ficado lá desde a minha chegada. Esse é o objetivo. Depois, durante o campeonato, a gente vê o que a gente precisa, onde a gente pode chegar, entendeu? O importante é a gente não se distanciar do pelotão da frente. Porque, às vezes, hoje o Fluminense está, como o Samuel falou, e bem, o Fluminense está a 5 pontos do líder. Tem um jogo a mais, mas tudo bem, mas está a 5 pontos do líder. Está a 1 ponto do segundo colocado, pelo menos até então, entendeu? Está junto com 2 times, só perde, acho, no saldo de gols. Para dois times, se não poderia até em terceiro. Enfim, o importante, sempre falo para eles, é estar naquele pelotão na frente. Depois ali na frente a gente vê que eles têm atacado o espaço. Foi assim com o Samuel na última quarta-feira também em Brasília, entendeu? Eu não gosto que o meu lateral fique fixo, somente faça jogada de fundo. Se tiver brecha por aí por dentro, ele tem que ir. Essa liberdade eu gosto, e eu gosto de ver eles entrando por dentro. E foi assim que não só na quarta-feira, estou dando o exemplo dos 2 últimos jogos, um na quarta com o Samuel, e hoje com o Guga acertando aquele chute de fora da área, que eu até brinquei com ele depois do jogo. Eu teria defendido aquela bola, mas tem que tirar um pouco a moral dele. O time que eu tenho, a gente vai trabalhar e vai melhorar. Então eu estou nesses 5% que não, embora eu estudo muito, talvez não conheça tanto, mas eu concordo com o Pedrinho. Não é questão de colocar o time, se é 8º ou não. Eu não faço muito esse tipo de conta. Mas esse time, o início foi muito bom, foi um jogo do Fortaleza. E hoje a equipe vai aprender a jogar jogo grande. Esses jogadores precisam ganhar confiança, eles precisam saber jogar com a torcida. O que teve de bom hoje foi a torcida. A gente não conseguiu corresponder à torcida. A torcida deu um show aí. Então a gente pede desculpa para a torcida porque o time no campo não conseguiu ser um espelho da torcida. Mas a gente vai trabalhar muito para que a gente seja o espelho da torcida e que crie uma conexão. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar para isso acontecer. Isso acontecendo, a gente não vai estar lamentando no dia 25 de dezembro, não. Eu acredito no time que eu tenho. O gol foi uma coisa que a gente treinou muito. E o Vasco tomou um gol parecido no Campeonato Carioca. Começou numa origem de bola parada, assim. Foi no arremesso lateral. E o Fluminense tem o hábito de jogar as bolas na área ou colocar num cantinho ali para cruzar a bola na área. Então, no impulso de querer ajudar, ele foi para a área. Mas na hora de defender, ele volta para defender fora da área, que é a posição dele. Mas ele, como o lance, o Arias saiu no meio de 3, 4 jogadores, o time ficou meio desguarnecido, ele teve a intenção, um instinto positivo
de tentar preencher a área para a gente não tomar o gol. Então a gente não pode culpar o Weghorst, porque ele estaria muito pelo contrário, ele estava ali solidariamente para tentar ajudar. Na realidade, eu não sabia e não concordo. Eu acho que isso é um tipo de gesto que cabe para o torcedor. O torcedor fazer isso, tudo bem, mas para a gente estar no meio do futebol, a gente não deve fazer. Então o Ryan é um jovem que não tem porquê esse tipo de coisa. Na minha opinião, eu discordo. E vou falar com ele que não tem necessidade desse tipo de coisa. A gente tem que jogar e respeitar nosso adversário e fazer o melhor possível dentro do campo. E esse tipo de provocação para a torcida é extremamente saudável, mas não é o nosso papel. Aprender com isso. Com certeza, acho que ele está me homenageando. Ele sabia de coisas que eu não estava sabendo ali. Ele já estava apontando para a nossa torcida ali quem que ia decidir o jogo. Então acho que vou até agradecer ele por ter feito o C ali de Cláudio para a nossa torcida, que ele já estava avisando que ia ser gol meu. Ali eu me senti como um torcedor desrespeitado pelo jogador do Vasco, que ele tem total liberdade de extravasar, de comemorar o gol. Claro que vai falar que já estava ali, não tinha como comemorar com a torcida dele, mas ele podia ser mais respeitoso com a nossa instituição. Mas como eu falei já, ele é um menino, tem muito a amadurecer, ele vai ver que isso, a provocação é válida, mas né, acho que tem que haver respeito. E ali eu só pedi respeito porque a camisa que eu visto ali eu vou defender até o final. E da forma que eu fiz o gol, eu poderia também resposta, mas não, eu busquei comemorar ali com a minha equipe, com meus torcedores, que eu acho que é o mais válido, sabe? Então só foi isso, eu pedi mais respeito mesmo, porque do jeito que teve lá, eu poderia fazer de uma forma que ele não iria gostar, mas enfim, já passou, acho que ele possa aprender com isso. Do primeiro gol, que foi contra do Vasco, eu falei, agora você repetiu de novo. Você falou, eu falei. O que você falou, tá todo mundo querendo saber sobre o gol. É que ontem, eu acabei recebendo uma visita do meu melhor amigo, que ele mora em São Paulo, e ele veio de surpresa pra passar essa semana aí. E quando ele chegou lá em casa, foi de muita felicidade. Eu tava muito feliz ontem à noite que eu falei pra ele, ó, pode anotar que amanhã tem gol meu. E Deus abençoou com uma assistência e o gol da vitória. Eu trabalho muito. Poucos ali que convivem, né? Que sabem do meu esforço. E Deus é muito justo. Deus é muito justo na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Ele por tudo que Ele faz. Mas é um dia de muita alegria, mas como do lado de lá falou que encarar como uma final, a gente também encarou como uma decisão e a gente foi muito feliz. Então dar sequência no trabalho, porque daqui a pouco a gente tem um campeonato muito importante, talvez o mais importante da história do clube, que é o Super Mundial. E acho que a gente está crescendo. A gente está num momento bom de amadurecimento da equipe. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande ano e quem sabe um grande campeonato.